Quais são os grandes benefícios que o senhor vê para as pessoas que toparem a missão de fazer parte dessa geração? O que elas ganham efetivamente com isso? Dinheiro, reconhecimento profissional. Eu costumo dizer que, na verdade, é muito mais do que isso. Olá, pessoal. Sou o professor Matheus Carvalho. Eu sou Wesley Costa e esse é o podcast Licitações na Prática, um quadro do especialista referência, onde a gente busca extrair um pouquinho da experiência do professor Matheus para te ajudar a ter segurança, dominar a nova lei de licitações na prática e conseguir fechar bons contratos. E professor, hoje o tema é extremamente importante: como ter segurança nas contratações públicas em 2025. Eu quero começar por um ponto que é super importante. Lá em 2021, quando a lei foi sancionada, mais ou menos naquele período, o senhor criou um projeto que trouxe segurança e faturamento e mudou a vida de centenas de pessoas. A gente vê os depoimentos, as histórias dessas pessoas nos canais do especialista referência. E naquela época, eu me recordo que a ideia era conseguir transformar as licitações no Brasil. Isso aconteceu, né? A gente vê profissionais de vários estados, praticamente o Brasil inteiro, que aplicam a metodologia do especialista referência e, graças a Deus, tem muito resultado, tem muita segurança. E agora nós estamos numa fase, num momento onde a gente vê a necessidade de aprofundar mais nisso e eu vejo o senhor trazendo uma nova visão, um novo modelo, um novo pensamento de como aprofundar nessa segurança. E eu queria começar falando um pouquinho disso. Como é que o senhor enxerga esse momento que nós estamos agora em termos de trazer segurança para aquelas pessoas que estão atuando, seja nos entes públicos, seja nas empresas, e precisam permear essa nova lei de licitações? Pois é, trabalhar com licitação sempre foi, não, isso não é uma novidade da Lei 14.133, sempre foi algo muito arriscado, né? Então, uma responsabilidade muito grande, sempre assumida por aqueles que atuam à frente do processo licitatório. E a maior preocupação de um gestor ou de um agente que atua nas licitações nem é responder por um ato de improbidade. Não, na maioria das vezes, a preocupação é de figurar numa investigação, né? Porque a imagem da pessoa em matérias relacionadas a fraudes ou possíveis fraudes em dispensas, em licitações. Então, a sua família acaba sendo envolvida nessa situação. Muitas vezes pode sim haver o pagamento de uma multa, às vezes não dá em nada, mas o simples fato de você passar 1, 2, 3, 4, 5 anos respondendo à investigação, buscando documentos para provar que você é inocente, enfim, responder a processos por erro é a grande preocupação de todo mundo que atua com contratos. E é por isso que a ideia da gente, e a minha ideia hoje, e é o que eu tenho buscado, é formar uma geração de contratações seguras. Então, venho dizendo que aqueles alunos que querem fazer parte dessa geração e não querem passar por esses transtornos, precisam realmente dominar na prática a nova lei. Professor, e qual é o risco que a maior parte das pessoas que atuam com licitações e vão atuar agora em 2025 acabam tendo nessas contratações públicas? São muitos riscos, né? Porque, na verdade, o que aconteceu? Em 2021, a lei foi publicada e todo mundo ficou esperando chegarmos a 2023. Em 2023, todo mundo imaginou que fosse prorrogada, e até foi, né? Foi prorrogada até o final do ano. No final de 2023, esperavam uma nova prorrogação e ela não aconteceu. E aí, em 2024, vieram as eleições. Ano de eleição é um ano muito difícil, né, de gastar com capacitação, de investir nessa atividade. Então, as capacitações, muitas não foram feitas, outras foram feitas, mas sem o cuidado necessário, sem o detalhamento necessário e a estrutura de gestão capaz de fazer com que essa capacitação produzisse efeitos. Regulamentos foram feitos na correria, né? Muitas vezes copiando e colando regulamentação federal, que em alguns pontos sequer consegue ser cumprida e implementada pelos municípios. Planos de contratação anual, a maioria dos órgãos municipais não fizeram, e muitos fizeram muito mal feitos, né? Até estão de parabéns os que fizeram mal feitos, que é o primeiro passo, né? Porque a maioria sequer elaborou um plano de contratação anual. Mapas de risco mal elaborados, ETPs feitos para cumprir tabela, enfim, o que a gente tem visto são contratos muito mal instruídos e muitas vezes isso pelo fato de que a equipe que está trabalhando com a licitação ainda não está segura 100% nessa atividade.
Professor, enquanto o senhor falava, me passou uma coisa pela mente, um cenário que é, muitas vezes a gente vai, se capacita, e eu imagino que a maior parte dos entes públicos brasileiros fizeram isso, as pessoas que atuam na área de licitações, elas buscaram essa capacitação, mas na maioria das vezes a gente vai, estuda, lê o livro, mas não consegue colocar em prática. E aí eu queria que o senhor fizesse um pouco um paralelo entre esse estudo que eu não coloco em prática e estudos como, por exemplo, a gente vê dentro do especialista referência, onde o aluno ele passa um ano junto com a gente fazendo a prática e tendo todo o apoio para colocar aquilo que ele aprende hoje, coloca na prática amanhã. O senhor consegue fazer um paralelo entre esses dois mundos para que aqueles que acreditam que se capacitaram entendam se estão realmente seguros com essa capacitação? O que que acontece? Quando você pega um órgão público municipal hoje, e assim eu não estou falando de todos, né? A gente nunca está falando de todos. Mas assim, o que a gente vê na maioria das vezes é basicamente um órgão que copiou a regulamentação federal e está descumprindo os regulamentos que ele mesmo publicou. Por quê? Ele não pensou na estrutura organizacional dele, então ele criou regulamentos nos quais são impostas algumas determinações que ele não tem como cumprir. É impossível cumprir porque ele não estruturou a organização dele para isso. Então, o que, que a gente fez aqui, por exemplo, dentro do especialista, que a gente viu acontecer? Vou dar um exemplo real, mas um exemplo que não é único, né? Mas a Patrícia, que é hoje professora do especialista, que foi nossa aluna, e que era diretora de licitação, acho que ainda está pedindo exoneração, que a Patrícia hoje está conseguindo fechar contratos por fora, né, e está atrapalhando um pouco ela até o serviço público. Mas, enfim, ela decidiu implementar no município de Pará de Minas as regulamentações nos moldes que nós fizemos aqui na turma do especialista e publicou normativos também reorganizando a estrutura administrativa. Então, na prática, o que a gente vê é que lá os regulamentos estão sendo cumpridos, porque eles já foram publicados pensando na estrutura organizacional que estava sendo montada. Então, isso é muito importante. A ideia é enxergar que, nesse momento, ter segurança significa estar pronto para atuar na nova lei. E são poucos os que estão prontos para atuar na nova lei. É por isso que esses que estão prontos estão conseguindo suprir e ganhar esses espaços. Né? Eu falei que a Patrícia já está falando há bastante tempo em pedir exoneração, justamente porque ela entende que ela pode cobrar mais caro em outros órgãos públicos para executar essa atividade. Então, quem não faz parte da geração contratações seguras está precisando contratar quem faz parte dessa geração para conseguir implementar segurança nos seus contratos. O professor só falava da Patrícia, e olha que coisa interessante que eu gostaria de destacar. Enquanto muitas pessoas, talvez você que está ouvindo a gente aqui, tenham medo, receio da exoneração, os especialistas de referência estão doidos para ser exonerados, estão pedindo exoneração. Patrícia comentava comigo que o último mês dela é o próximo, que ela ainda ficou mais tempo para poder ajudar a administração, e ela quer ser exonerada pela quantidade de oportunidade que ela tem. Isso é fantástico, isso é mágico, né? Pensar que uma pessoa que tinha insegurança para atuar na área, que tinha receio, tinha medo de ser exonerado, como a maior parte das pessoas tem, hoje quer a exoneração porque tem tanta demanda e está se dando tão bem no mercado, graças a Deus e graças à competência ao trabalho que faz, que a exoneração não é um problema mais, é uma solução. E pensando nesse contexto, professor, dessa oportunidade, nós estamos num momento de transição, né? Um momento de transição em parte da administração pública no nosso país. E para aquelas pessoas que vão continuar na administração nos próximos 4 anos, o que que o senhor enxerga de oportunidade nesse contexto de transição que a gente está vivendo agora? Na verdade, a oportunidade dentro da própria gestão existe, né? Então, assumir cargos de liderança, assumir cargos estratégicos, e isso gera não só um reconhecimento para o futuro profissional dessa pessoa, mas também normalmente vem acompanhado de gratificações, de melhoria na remuneração. Então, aquele que se destaca hoje vai entrar uma nova gestão, ou até vai a mesma gestão se manter, mas num novo período de gestão, né? Então ele vai ter que dar uma continuidade e reorganizar a casa. Então, esse é o momento de tentar assumir um papel estratégico. A assunção desse papel estratégico ajuda nesses dois fatores. Primeiro, um aumento remuneratório, normalmente imediato, mas principalmente
assumir o protagonismo dessa implantação e dessas atividades da nova lei de licitação, porque isso te destaca perante os outros órgãos. Então, a Patrícia que começou o exemplo que a gente está dando, vamos manter esse, né? A gente poderia falar da Laís, da Marilã, ou de outros exemplos. Mas você se destaca ali dentro daquele órgão, a Câmara Municipal, os municípios vizinhos, então esse destaque ganha projeção. Todas as pessoas assistem isso, então isso muda a vida profissional da pessoa. Professor, o senhor comentava daqueles entes públicos que 2023, aliás, acho que no geral no Brasil, 2023 foi um ano que as pessoas esperavam a prorrogação da lei. 2024, um ano eleitoral que traz uma série de desafios, por mais que todos estejam comprometidos com a entrega, isso gera desafios. E agora, 2025, onde as pessoas entram em dois contextos diferentes. De um lado, aqueles que se mantêm na administração, mas esperavam 2023 uma prorrogação, essa prorrogação não veio, tiveram que atuar com todos os desafios que foi 2024, com a nova lei de licitações, mas muitas vezes sem publicar um plano anual de contratações, ou não publicando ele da maneira correta, ou não fazendo a organização estrutural, como o senhor comentou. E agora para 2025, aqueles consultores, aqueles assessores que olham para esses entes públicos que mantêm a administração. Qual é a demanda, a necessidade que existe e que eles podem conquistar para que a carreira deles decole? Esse é o momento de faturar, né? Esse é o momento, e aí eu estava falando todo o tempo dos gestores, da geração de contratações seguras. Esses gestores, na maioria das vezes, estão procurando pessoas que consigam dar a ele essa segurança. Então, o gestor público, o agente público que não está 100% preparado, ele vai buscar no mercado esses profissionais. Então, esse profissional que hoje está preparado, que está se preparando para a nova lei, em 2025 vai ter um campo muito aberto, porque a gente tem ali uma mudança de gestão em 50% dos municípios, eu diria mais, tá? 70%, 80%, porque mesmo aqueles que conseguiram fazer sucessores, não é a mesma gestão, é uma gestão no mesmo padrão, mas é um novo gestor. Então, a gente teria ali 70% dos municípios com nova gestão e os outros 30% que mantêm a gestão anterior, agora vai ter que se voltar para garantir a segurança dessas contratações. O ano eleitoral passou e agora eu preciso efetivamente implantar a nova lei com a segurança necessária. Então, agora eu vou ter que fazer plano de contratação anual, agora eu vou ter que realmente pensar os meus contratos, porque senão minha preocupação era não ser eleito. Mas agora a minha preocupação é não parar no Tribunal de Contas, é não parar no Ministério Público. Então, os gestores vão buscar pessoas qualificadas para darem a ele essa segurança, né? Professor, quando a gente fala do ambiente de licitações, de contratações públicas, né? Além das licitações, todas as contratações, os tipos, modalidades de contratações que a gente tem vários papéis envolvidos. Tem o gestor, tem o procurador, tem o assessor jurídico, tem o analista de licitações, o agente de contratação, são vários papéis, o controlador. Quando a gente olha para esses papéis, o que que o senhor enxerga de desafio, de oportunidade? Onde que o procurador tem que estar atento nisso, o gestor, o senhor já comentou um pouco mais, o agente de contratação, como que o senhor separa um pouco as características para ele, que ele consiga se enxergar nisso? A gente pode dividir, na verdade, em três grandes grupos, né? Dentro de um grupo está aí gestores, analistas de licitação, pregoeiros e agentes de contratação. Todos esses têm o mesmo tipo de preocupação. Se houver um problema no processo licitatório, esse problema vai respingar nessas pessoas que a gente acabou de conversar. Então, todos esses precisam se capacitar e se qualificar e ter segurança, até podem no futuro usar isso na atividade profissional para faturar em alto em novos contratos, mas nesse momento a segurança é para resguardar a si mesmo, é para evitar aquilo que a gente conversou no início dessa nossa conversa. Então, evitar acabar tendo o seu CPF vinculado a investigações de fraude, acabar tendo ali uma notificação de Tribunal de Contas, de Ministério Público. Então, a preocupação de quem está atuando na gestão pública, seja como o próprio gestor, aqueles que atuam na fase operacional, é se resguardar e garantir a segurança, ou seja, eu mantenho o meu cargo, eu continuo exercendo a minha atividade, mas eu durmo à noite em paz. Em relação àqueles que atuam na consultoria, eles têm dois caminhos. Eles podem atuar na consultoria de órgãos públicos ou de empresas. A consultoria de órgãos públicos
você precisa agregar valor ao seu cliente. E aí eu estou atuando como procurador também, tá? O cliente, nesse caso, é o gestor, é o agente público que busca segurança. E agregar valor a ele é mostrar que você, por um preço X, consegue resguardar a segurança dele. E aí é o momento de faturar. É mostrar a ele o risco que ele vai ter e mostrar a ele como você vai mitigar esses riscos. Já os advogados, procuradores, administradores que querem atuar perante empresas, agregar valor é aumentar faturamento. Então, é mostrar a essas empresas como é possível aumentar o faturamento dela nas contratações públicas, mas com segurança também. Não adianta uma empresa participar de um processo licitatório que venha a ser anulado daqui a 6 meses. Isso gera um custo imenso para essa empresa e ela não consegue ter o resultado que ela esperava. Então, as empresas buscam também contratações seguras, porque qualquer tipo de nulidade nessa contratação gera um custo para a empresa e diminui o faturamento dela. Então, esse é o espaço que a gente tem. Imenso, né? Porque são milhões de empresas, milhares de órgãos públicos. Então, aquele que está ali na geração contratações seguras, ele vai conseguir pulverizar a atividade dele e escolher qual é o melhor caminho onde ele vai exercer atividade profissional e se especializar. E a gente tem quem atue dos dois lados, né? Mas o que a gente sempre sugere é, quanto mais especializado você for, melhor. Então, a gente tem, por exemplo, alguns exemplos de alunos, o Cristiano, por exemplo, que hoje se especializou em câmaras municipais, né? Então, quando você vai... A Laís é uma outra aluna, que hoje é professora do especialista, e que conseguiu ali a gestão de um consórcio com mais de 30 câmaras municipais em Santa Catarina. Então, é possível também você começar a direcionar a sua atividade voltada para ou uma espécie de órgão público, ou tipos de empresas, assim por diante. Ou seja, quanto mais específico, maior a chance desse profissional agregar mais valor. Professor, não estava aqui na minha lista de perguntas, mas enquanto eu falava, me passou uma pergunta pela cabeça que eu queria fazer, que ela é menos técnica, ela é muito mais das suas motivações. O senhor comentou que está buscando e está se empenhando para criar uma geração de contratações seguras. E eu queria entender de onde que vem essa motivação, essa vontade para alguém que já é tão bem sucedido, colocar energia em cima de um projeto tão desafiador e tão complexo como esse. Eu me recordo de conversar com o senhor com relação aos resultados dos alunos, o aluno que faturou 1 milhão e tantos mil reais, a outra que não advogava, lembro por exemplo da Clarissa que não advogava e voltou a advogar depois de 10 anos, graças a um projeto como esse. E eu me lembro do seu rosto de satisfação, da sua felicidade. Eu queria entender um pouquinho o que que te motiva a, com tanta coisa no seu dia a dia, fazer um projeto focado em trazer segurança para as pessoas e criar essa geração de contratações seguras. Primeiro, eu quero dizer que ninguém é 100% bem-sucedido profissionalmente. Todas as pessoas buscam sempre alguma coisa a mais, né? Então, eu sou uma dessas pessoas. Eu nunca estou 100% satisfeito. Eu acho sempre que é possível ampliar meu espaço no mercado, é possível focar. Eu trabalho com licitações há 17 anos e comecei a trabalhar com capacitação de órgãos públicos há 2, 3 anos atrás. Então, na verdade, a oportunidade da nova lei veio para mim também, né? Se você pensar 2, 3 anos atrás, eu já tinha um livro na 9ª edição, um dos mais vendidos da editora. Então, enfim, eu já tinha um reconhecimento profissional, mas a gente sempre tem espaço para conseguir crescer profissionalmente. Segundo, professor sempre tem esse prazer muito grande em ver resultado dos alunos. Desde que eu comecei a dar aula, e assim, quando eu vejo um aluno, e eu dou muita aula para concursos públicos também, né? Eu vejo um aluno ali que, professor, hoje eu sou juiz, passei no concurso muito por conta das suas aulas, do seu livro. Esse tipo de gratificação, esse tipo de reconhecimento, ele não tem preço, tá? Então, isso é fantástico para qualquer professor, é realização profissional também. Então, quando eu digo que eu estou fazendo isso pensando nos alunos, talvez não seja 100% verdade. Eu penso nos alunos, mas eu penso em mim, meu reconhecimento, em minha alegria ao ver o resultado dos alunos. Quando eu vejo um resultado positivo do aluno, eu fico muito feliz por ele e fico muito feliz por mim, porque eu me sinto parte dessas conquistas, né? Então, eu acho que esse é o momento em que eu enxergo grandes oportunidades, eu aproveitei grandes oportunidades na minha vida e eu acho que é o momento de cada um de vocês aproveitar
essas grandes oportunidades. E cada aluno que aproveita essa grande oportunidade me gera muita alegria, muito reconhecimento, muita felicidade. Eu me sinto parte dessas histórias aí. É muito bacana subir num palco para palestrar com um aluno. Não tem preço. Professor, enquanto o senhor falava, eu fiquei pensando, e aí é curiosidade, não está no meu script aqui da gente falar disso, mas me veio como curiosidade, eu acho que às vezes vale a pena a gente ir mais no improviso, assim. Desses alunos, se eu pegar aí do especialista referência, dos alunos, e eu sei que todos que o senhor vê resultado, como o senhor comentou, te gera essa satisfação, essa alegria. Mas se eu pudesse destacar um, dois, que o senhor fala assim, não, esse mexeu comigo, fez, para mim foi diferente, né? Sem demérito nenhum dos demais, que eu sei que todos são importantes, mas se eu Isso é pudesse muito destacar um, difícil. dois, três. Muito difícil. No ano passado, eu posso dizer que eu dividi o palco com. Eu posso falar nomes que eu dividi o palco que me deixaram muito felizes. No ano passado, eu dividi o palco com a Laís, com a Patrícia, com a Jeane, com o Glauber. Que eu me lembre agora, essa divisão de palco foi feita ao longo de 2024, né? Eu falei ano passado, mas na verdade foi esse ano. Ao longo de 2024, eu dividi o palco em alguns momentos específicos com alguns desses alunos e esse espaço, ver o aluno brilhando, gera, o coração fica quentinho, né? Então, assim, basicamente, eu estou falando dos alunos em que eu tive essa oportunidade, mas eu tenho visto outros alunos com grandes resultados. Esse ano 2024 eu fui fazer uma capacitação no município de Itajubá e a secretária de administração é uma ex-aluna, a Zairiane, que foi aluna, que foi monitora do especialista e que hoje está lá fazendo um trabalho lindo. Você vê como Itajubá está conseguindo executar as atividades. Então, na verdade, alguns vão para o palco, outros vão para o operacional e tem tanto sucesso quanto. Então, é muito difícil detalhar ali um aluno ou outro, porque eu tenho visto muitos alunos bem-sucedidos e aproveitando essa oportunidade. Pessoal, é muito bacana ver isso. Eu acho que vale a gente comentar um ponto que o senhor falou da Zairiane, e eu lembro do primeiro contato que a Zairiane teve com a gente lá em 2021, né? E não tá, nada disso estava preparado para a gente falar aqui agora, mas me lembrei desse primeiro contato, e aquela vontade de ter segurança, aquela busca incessante por conquistar esse espaço, por ter esse resultado, como eu vi de vários outros alunos que o senhor comentou. E às vezes as pessoas que estão assistindo esse podcast, estão vendo esse vídeo aqui agora, elas se veem numa situação de insegurança, de dúvida, de medo, e há um caminho para chegar nesse palco junto contigo. Quer dizer, quem está hoje no cenário de insegurança, amanhã, se trilhar esse caminho, pode estar sendo reconhecido e tendo até seu nome citado, como o senhor fez agora. E, professor, muitas dessas pessoas que estão vivendo esse cenário, principalmente nos entes públicos, elas às vezes trabalham, se dedicam, se empenham, estudam, mas sentem que não estão sendo reconhecidas. Às vezes eu escuto as pessoas dizendo assim: poxa, mas meu ente público ele não me reconhece, eu me empenho, eu me esforço e ele não me reconhece. Para a pessoa que está vivendo esse cenário, o que que o senhor recomenda? É você que precisa se apresentar como referência e se apresentar como alguém que é reconhecido naquela atividade. Então, na verdade, o reconhecimento ele vai acontecer aos poucos. No momento que você começar a se apresentar para se destacar, muitas vezes a pessoa tem uma qualidade, mas ela se guarda, né? Se guarda, faz o seu papel. Então, quem quer ser reconhecido na gestão pública precisa assumir protagonismo. Então, em determinados momentos, e agora a gente vai fazer o quê? Vai implantar onde? Como é que eu vou? Deixe comigo que eu vou assumir esse papel. Isso não é fácil, tá? Porque no início dessa caminhada, normalmente você não vai receber nada por isso. Além do próprio trabalho, você não vai receber nenhum tipo de vantagem, nenhum tipo de acréscimo patrimonial ou de reconhecimento. Isso não vai acontecer. Então, na verdade, o protagonismo é uma caminhada. É assumir determinados papéis estratégicos, assumir papéis que dependem da confiança desse gestor, e isso vai aos poucos lhe dando papéis importantes. E aí, a partir daí, as pessoas vão começar a te enxergar como uma referência, as pessoas vão começar a querer tirar dúvida com você, a querer resolver problemas e vão lembrar de você, e aí é um caminho sem volta.
Professor, muitos entes públicos capacitaram seus servidores ao longo de 2022, 2024, mas outros não. E tem várias pessoas que às vezes conversam com a gente, elas dizem assim, poxa, mas meu ente público não me capacita, ou não me capacita do jeito que precisava, eu não me sinto seguro, não sinto que eu domino efetivamente as contratações públicas, não tenho segurança nisso. E eu não tenho dinheiro para me capacitar, estou com dificuldade, né? Não ganho tão bem assim. Para as pessoas que vivem esse cenário de o ente público não me capacita e eu não tenho dinheiro. O que essas pessoas deveriam fazer? O que o senhor faria se eu estivesse no lugar delas? Na verdade, já fiz, todos nós que de alguma forma chegamos em algum lugar, já fizemos, né? Eu tive que me capacitar, eu pagando por isso. Então, eu, próximo da época de sair da faculdade, eu paguei por um curso de preparação para concurso, consegui assumir o meu cargo público, e aí paguei para fazer o mestrado numa faculdade privada, da PUC, aqui na Universidade Católica, e assim por diante. Então, na verdade, a gente precisa entender que quando a gente investe em nossa capacitação profissional, em nossa qualificação acadêmica, a gente está investindo num título e num conhecimento que a gente leva para sempre. Então, hoje, eu tenho toda a minha qualificação voltada para aquele ente público, mas amanhã eu vou estar voltado para outro, depois de amanhã eu vou estar voltado para vários, porque eu assumi um papel diferente. Enfim, você precisa enxergar que essa qualificação ela é sua, ela é para você. E que se você conseguir que o ente público pague, isso é maravilhoso, tá? Mas se você não conseguir, não pare. Não deixe a sua vida profissional estagnar, porque esse investimento não está sendo feito pelo ente público. Então, esse é o momento de você investir na sua carreira, de você investir na sua vida profissional. Normalmente, toda vez que você encontra alguém que está tendo retorno, esse retorno decorreu de um investimento prévio. É difícil você ficar sentado no sofá e o retorno aparecer. Então, na prática, é importante enxergar esse investimento como um investimento em você. E às vezes vale pensar bem no risco, né? Eu lembro, por exemplo, de um aluno do especialista que ele comentava com a gente, o Paulo, até aqui de Minas Gerais, professor, que com uma semana de projeto, ele entrou no projeto com uma semana, ele fechou um contrato de R$ 40.000, que ele não, uma ou 2 semanas, não me recordo. Ele fechou um contrato de R$ 40.000 que, segundo ele não teria fechado se ele não tivesse a segurança de estar dentro do especialista. E às vezes falta um pouco de coragem, né? De ter medo de ficar. Eu costumo dizer que coragem é. Para eu ter coragem, eu preciso ter mais medo de ficar na situação que eu estou. E às vezes correr um risco de buscar um patrocínio, um empréstimo, uma ajuda, um cartão de alguém, sei lá, dar um jeito de conseguir viabilizar aquele investimento faz a diferença ali na frente, como fez para o Paulo, por exemplo. E aí eu queria aproveitar esse cenário dessa dúvida das pessoas, professor, e perguntar uma outra coisa que está conectada com isso. Para aquelas pessoas que estão dentro do ente público, o que que elas precisam fazer para mostrar para aquele gestor, para a pessoa que toma a decisão, que há necessidade de se capacitar, de se especializar, muitas vezes em entes que já fizeram isso? A ideia é mostrar como que as atividades estão sendo feitas e como elas deveriam estar sendo feitas, né? Eu acho que a demonstração da necessidade de capacitação é mostrando ao gestor os riscos que aquela gestão está assumindo pela falta de qualificação ou pela falta de capacitação de determinados atores. Então, isso precisa ser bem demonstrado, né? É mostrar ali, olha, a gente tem visto notificação de Tribunal de Contas daqueles órgãos que têm executado tal e tal atividade. E a gente está executando atividades assim. Então, é questão de tempo da gente cair na amostragem do órgão de controle. É muito importante quem busca esse apoio do ente público mostrar ao gestor o nível de risco que ele está assumindo. Normalmente, a maior preocupação de um gestor público é justamente assumir esses riscos. E por isso, quando você mostra a ele que ele está assumindo riscos de forma desnecessária, porque a capacitação poderia mitigar e até aniquilar esses riscos, você vai conseguir sim ser ouvido por esse gestor.
Várias pessoas que chegam no especialista, principalmente agentes de contratação, se não me falha a memória, esse é o público que mais diz isso, chega dizendo assim, poxa, eu quero me especializar, eu quero ter mais segurança, eu quero estar mais tranquilo nas minhas atividades. E aí a gente vê um efeito acontecendo logo em seguida, depois que chegam dentro do projeto Especialista em Referência, que é as pessoas começam a receber convites de outros municípios, empresas, e começam a ver uma outra oportunidade. Só que sempre vem aquela dúvida, aquele receio. Poxa, dar consultoria em licitações é um negócio complicado, difícil. Como que o senhor enxerga isso para aquelas pessoas que estão se especializando? Da consultoria, como é que eu posso dizer? É difícil, sim, e é por isso que é tão valorizado, é por isso que o espaço é tão remunerado, é bem remunerado, e por isso que você consegue captar grandes clientes, porque são poucos aqueles que conseguem atender com segurança essa qualificação de consultoria, mas, ao mesmo tempo, os primeiros resultados vão gerando novos e novos e novos resultados sempre. O que, que eu tenho dito? Ter segurança é fundamental para prestar essa consultoria. Quando a gente fala de uma consultoria em licitação, eu estou falando de uma atividade na qual você vai passar ao gestor a qualidade daquilo que você aprendeu. Hoje, dentro do especialista referência, a gente tem visto que a participação dentro da nossa comunidade está ali junto com profissionais muito qualificados, ter uma experiência anterior prática, até pela experiência dos colegas, vem minimizando a preocupação e as dificuldades da consultoria e vem aumentando a satisfação e a parte positiva, né? Então, na verdade, aqueles que estão próximos a grandes especialistas acabam sendo mais naturais na consultoria, se torna mais simples resolver conflitos quando você já está acostumado com eles, até porque debater um conflito parecido com um colega anteontem, né? Então, na verdade, a consultoria é sempre casuística e quanto mais contato com a casuística você tem, mais simples essa consultoria vai ficando para você. Pessoal, para a gente encerrar, o senhor comentou que está criando uma geração de pessoas que trabalham de forma segura nas contratações públicas, sejam para trazer essa segurança para empresas que estão participando de licitações e assim conseguir fechar mais contratos, seja dentro dos entes públicos para evitarem uma responsabilização. E eu queria entender com o senhor, né, quais são os grandes benefícios que o senhor vê para as pessoas que toparem a missão de fazer parte dessa geração? O que que elas ganham efetivamente com isso? Dinheiro, reconhecimento profissional. Eu costumo dizer que, na verdade, é muito mais do que isso. As pessoas mudam o seu posicionamento profissional. Então, eu tive uma conversa dessa recentemente com a Laís. Eu estava entrevistando ela e eu disse: Nossa, me conta um pouquinho da Laís 2 anos atrás. E ela disse: Parece que passaram 30 anos. Há 2 anos atrás eu estava inseguro e começando a correr atrás de conseguir resolver problemas. Hoje eu sou a pessoa que sou procurada para resolver problemas, sou a pessoa que tenho feito as qualificações, as capacitações. Então, autoestima muda, muda a sua vida profissional porque você se posiciona de forma diferente. E aí, quando eu falei dinheiro, a remuneração ela acaba sendo consequência da mudança de posicionamento profissional dessa pessoa. Então, em regra, o que a gente vê são profissionais repaginados, requalificados. Professor, para encerrar, então, o senhor quer convidar as pessoas para fazer parte dessa geração e que dica que o senhor dá para elas? Com certeza. Olha, a gente vai ter agora nos dias 3, 4 e 5 de dezembro um curso muito especial, que é um curso prático sobre dispensa e inexigibilidade, todo com aulas ao vivo, com uma comunidade para a gente debater as dúvidas e dividir as dúvidas e problemas. Enfim, é um curso no qual, primeiro, os alunos pedem muito cursos com preços acessíveis, então, um curso com um preço acessível para que você dê esse primeiro passo na sua qualificação profissional, para que você comece a se apresentar como referência na nova lei de licitações. Então, a gente espera vocês aqui nos dias 3, 4 e 5 de dezembro. Venha fazer parte dessa geração Contratações Seguras.
Professor, obrigado mais uma vez pela sua disponibilidade. Eu espero que as pessoas que vão assistir esse podcast, elas consigam aplicar aquilo que o senhor trouxe aqui, porque eu tenho certeza que vai fazer muita diferença na vida de cada um. E eu só posso te agradecer pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, pelo seu conhecimento. Obrigado, Wesley. Um prazer estar com você e um prazer estar com todos vocês aqui. Até a próxima, hein?